O que eu aprendi postando 100 vídeos no YouTube? O que eu, enquanto ser humano e enquanto profissional, aprendi postando talvez mais de 100 vídeos aqui nessa plataforma tão boa para o conhecimento que é o YouTube? Nesse vídeo eu quero exemplificar como eu evoluí durante esses 6, 7 meses que eu estou aqui na plataforma e o que mudou de fato na minha vida. Até o final do vídeo eu quero te explicar e te dar algumas histórias do que eu percebi que mudou no meu dia a dia de trabalho, de atuação dentro das minhas empresas. E um canal tão despretensioso, um canal que às vezes em número de inscritos, em número de visualizações, pode não ser o que tenha maior sucesso do mundo, porém que me levou e está me levando a ter muito mais sucesso do que eu tinha anteriormente. Mas antes eu preciso pedir para você, se você não se inscreveu ainda no canal, por favor se inscreva, ativa o sininho das notificações, deixa um comentário aqui, porque todo o engajamento que você faz para esse vídeo, você mostra para o YouTube que esse canal vale a pena ir para mais pessoas. E aí o YouTube, claro, vai entregar para cada vez mais pessoas e é assim que a gente cresce. A passos de formiguinha, mas cresce. Quem achou que seria diferente, né? O que eu aprendi com 100 vídeos aqui nessa plataforma? Quando eu comecei esse canal lá atrás, e se você pegar os primeiros vídeos, eu não sabia me comportar durante as gravações, eu não sabia para onde eu olhava durante as gravações, a minha mente ela acabava dando branco, ficando vazia, e é uma sensação muito ruim você tá olhando para a câmera e você ter a mente esvaziada, porque era essa a sensação que eu tinha de que a minha cabeça ela cheia de informação, mas quando eu precisava falar aqui, concatenar as ideias, eu não conseguia, porque parece que a mente dava uma pane geral, dava um branco geral. Hoje isso já não acontece mais. É claro, acontece porque eu não sou extremamente experiente. 100 vídeos é um bom número, porém é um número ainda que dá para ser elevado vezes 2, vezes 3, vezes 10, se eu continuar fazendo vídeo, e pretendo continuar fazendo vídeo, mas eu já tenho muito mais experiência do que eu tinha quando eu comecei. Muito mais experiência com a câmera do que eu tinha em detrimento de hoje. Hoje as ideias não fogem da cabeça. Hoje as ideias elas vão seguindo um fluxo natural na minha cabeça e isso na minha vida profissional se tornou algo muito mais relevante do que eu poderia achar que se tornaria. Veja, eu costumo reunir todos os colaboradores da empresa para uma reunião geral umas 2 vezes por ano. Essa reunião, ela nem sempre é de alinhamento, às vezes pode ser de alguma outra situação, mas todos os colaboradores da empresa são reunidos de 2 a 3 vezes no ano. E esse ano de 2025 eu já fiz uma dessas reuniões e, para minha grata surpresa, fazia algum tempo, já fazia uns 6, 7 meses que eu não fazia uma reunião, mas para minha grata surpresa, eu tive o melhor desempenho disparado de todas as reuniões que eu já fiz na minha vida. Para quem não sabe como eu comecei a minha vida com a oratória, lá atrás, há uns 10 anos atrás, eu fui jogado a fazer reuniões de alinhamento com a equipe, a fazer reuniões em que eu dava feedback para a equipe construtivo, positivo, negativo, enfim, tinha de tudo. E eu fui simplesmente, sem saber como fazer, eu fui jogado para essa função. E
Quem busca crescimento, meu amigo, não fica perguntando, por que comigo? Por que eu não sei? Você vai lá e tem que fazer. Com as armas que você tem na mão, com a experiência que você tem na mão, você tem que ir lá e fazer e pronto, e acabou. E não diferente foi isso que aconteceu comigo. Eu fui lá, fiz e pronto, e acabou. E para minha não surpresa da época, foi uma porcaria. Todo mundo viu que eu estava nervoso, todo mundo viu que o papel na minha mão estava tremendo, todo mundo viu que eu não sabia colocar as ideias no lugar, todo mundo percebeu o incômodo que eu estava emanando para a sala inteira, para todos os colaboradores. Mas eu tinha um porquê estar ali. Eu tinha que me desenvolver de qualquer maneira. E à medida que as reuniões foram passando, eu fui cada vez pegando mais gabarito para ter uma oratória mais desenvolvida, para conseguir passar as minhas ideias com mais clareza para aquela equipe que precisava de clareza ali naquele momento. Hoje, 10 anos depois dessa minha primeira reunião geral, 10 anos depois, eu não consegui me desenvolver, eu não consegui um salto tão abrupto quanto eu dei de salto nessa última reunião, em detrimento única e exclusivamente do canal. Quando você fala com a câmera, quando você tem que colocar as ideias no lugar, quando você precisa se fazer entender, porque você aí do outro lado precisa entender a mensagem que eu quero passar para você. Você entende que cada vídeo você precisa ser de 1 a 2% melhor na sua oratória. Você vai entendendo os caminhos e os artifícios que o seu cérebro consegue usar e pode usar para que a ideia seja passada por mais clareza. Você consegue, eu nem sei, nunca fiz um curso de oratória, mas você consegue o que eu chamo de tampões com muito mais facilidade. E o que é um tampão? Um tampão é quando você precisa pensar na ideia, na próxima ideia, você precisa estruturar ela na sua cabeça e ao mesmo tempo você está falando, você usa uma frase ou duas frases de tampão até dar tempo de você estruturar a próxima ideia e passar ela com clareza e com leveza para quem está te ouvindo. Isso eu chamo de tampão. E você consegue esses tampões agora, com um pouco mais de prática, depois de 100 vídeos, com muito mais facilidade do que eu conseguia antes. Esse é só um dos benefícios que eu senti na minha vida profissional. Outro benefício foi a constante busca por conhecimento. A constante busca por novos temas aqui para o canal. E essa constante busca, às vezes, parece que é algo que não vai agregar em nada, você só está buscando temas para o canal. Porém, quando você busca os temas para o canal, você acha os temas para o canal. E achando esses temas, você também identifica na sua empresa e em você enquanto profissional muitas questões que você não conseguia observar quando você não fazia essa busca crítica por temas como eu preciso fazer agora. Quantos temas que eu já falei aqui e que eu comecei a aplicar na minha empresa, na minha vida profissional, depois que eu fiz o vídeo. Porque depois que eu fiz o vídeo que eu me toquei que eu estava falhando com isso. A gente aqui do outro lado da câmera, quando você fica escutando eu falar, a gente aqui do outro lado parece um ser imutável,
parece um ser que faz e acontece e que tudo dá certo no dia a dia da empresa desse cara que está falando, na vida profissional desse cara que está falando. Mas deixa eu te contar uma coisa. Eu sou um ser humano assim como você. Eu tenho exatos mesmos problemas que você tem, dentro da sua empresa e fora da sua empresa. Eu tenho os mesmos desafios que você tem. A minha equipe às vezes me dá trabalho. Os meus clientes às vezes saem da minha empresa e vão para o concorrente. Os processos às vezes não são seguidos da maneira como teriam que ser seguidos, porque eu sou mais um ser humano no jogo do empreendedorismo. Quem vir aqui falar que tem uma empresa 100% estruturada, saia fora dessa pessoa, desse canal, desse cara ou dessa mulher. Isso não existe. E quando a gente coloca uma câmera de distância um para o outro, parece que tudo que eu falo aqui é totalmente aplicado na minha empresa. E não é. Tem coisas que eu também preciso levar ativamente para dentro da minha empresa. Senão, não acontecem. É isso que eu consegui ter um olhar crítico buscando temas para o canal. Eu consegui construir um olhar muito mais crítico para a minha própria empresa e para a minha própria vida profissional. Além de uma melhor oratória, um olhar crítico, criterioso para o meu próprio negócio. Olha só como você fazer um novo desafio não está só nos números que você vê. Número de inscritos, número de visualizações, número de, outra métrica aí que o YouTube tem. Você ganha muito mais no lado intangível do negócio do que no lado tangível que você consegue metrificar. Muito mais. Você ganha como pessoa, como profissional, a tua empresa ganha, no caso meu aqui que falo sobre empreendedorismo, a tua empresa ganha muito mais do que qualquer outra coisa. Esse vídeo é um vídeo que eu precisava expor isso, porque às vezes fica parecendo que, e até eu acho isso de vez em quando, que a gente está falando aqui meio que ao léu, meio que sem norte, meio que sem rumo, mas as coisas elas não são assim. Sempre que você se coloca um desafio diferente, seja gravar vídeo, seja fazer qualquer outra coisa da sua vida, que seja um desafio de verdade, você está ganhando. Pode não estar ganhando no tangível, no metrificável, no quantitativo, mas você está ganhando no intangível, no que não é metrificado, no qualitativo. E isso vale muito mais do que qualquer número redondo que você almeje chegar. Muito mais. Se esse vídeo fez você parar para refletir de alguma maneira, eu peço para que você se inscreva aqui no canal, peço para que você engaje esse vídeo de alguma maneira, para que o YouTube cada vez mais consiga entender que o nosso conteúdo aqui, que a gente faz com tanto carinho, é sim importante para muitos empresários, muitas pessoas que às vezes estão precisando só de uma palavra diferente para conseguir deslanchar com a carreira ou com a empresa ou com a própria vida pessoal, certo? Conto então com o seu engajamento. Obrigado por você ter vindo até aqui comigo e eu te vejo no próximo vídeo. Até mais!